Pessoal, agora nós vamos falar sobre o que são princípios, tá? Eu comecei falando para vocês sobre o regime jurídico administrativo, mas muitas vezes o que a gente tem que estudar mesmo dentro de regime jurídico administrativo são os princípios. Mas o que são princípios? Para você entender princípios, eu vou primeiro trazer um conceito bem básico do direito administrativo, que é o conceito daquilo que nós denominamos de normas. Você já deve ter ouvido falar nisso, tá? O que são normas? Alguns autores designam o termo norma para representar um gênero que se subdivide em duas categorias, tá? Quais são as duas categorias aqui? Primeira categoria são as chamadas regras. Professor, o que são regras? Regras são comandos que você vai encontrar dentro do ordenamento jurídico que têm uma certa objetividade. Elas são mais objetivas. Imagina o seguinte, tá? Vamos supor que a lei de licitações diz que o edital de licitação tem que ser divulgado com antecedência de pelo menos 30 dias úteis. Claro, não estou entrando no detalhe de qual seria esse edital de licitação. Isso é uma regra, é objetivo. 30 dias úteis. Não pode ser 29, tem que ser pelo menos 30 dias úteis. Isso é uma regra, isso é bem objetivo, é fácil de você visualizar. Ele seguiu ou não seguiu essa regra. Ponto final. O outro tópico é o que nós vamos denominar de princípios, tá? Os princípios, eles já têm uma subjetividade maior. Os princípios, você já tem que fazer uma análise um pouquinho mais cautelosa, porque os princípios eles têm uma ideia mais geral. Algumas pessoas chamam os princípios de postulados. Qual que é essa ideia de postulados básicos? Entenda os princípios mais ou menos como se fossem uma referência, tá? Vou voltar ao exemplo da lei de licitações. Um dos princípios da lei de licitações é o princípio da competitividade. Se você restringir demais o prazo para divulgação do edital, você vai limitar a competitividade. E uma das ideias desse princípio é você ampliar a competitividade. Então, na hora que você vai interpretar as regras da lei de licitação, você tenta aplicar as regras da melhor forma que você fomente a competição. Princípio da competitividade. Outra ideia, segurança jurídica. Segurança jurídica é você evitar, por exemplo, decisões contraditórias. Uma hora você decide de uma forma, outra hora você decide de outra, mas consegue ver como isso é mais genérico. E uma característica bem marcante dos princípios é que, diferente das regras em que você tem tudo ou nada, ou você cumpre ou você não cumpre, nos princípios, às vezes, você cumpre um pouquinho de um, às vezes um pouquinho de outro. Vou pegar mais um exemplo. Quando nós pegamos a legalidade e a segurança jurídica, legalidade você deve cumprir a lei. Segurança jurídica você deve evitar um vai e volta, um muda de decisão o tempo todo. Agora imagina que você praticou um ato ilegal. Esse ato tem que ser anulado para cumprir a legalidade. Mas se esse ato foi praticado há muito tempo, acontece a decadência, a prescrição. Logo você não pode mais anular esse ato. Olha, uma hora eu tenho que anular para seguir a lei. Outra hora eu não vou anular para seguir a segurança jurídica. Mas qual que é o limiar entre essa hora, entre fazer ou não fazer? Depende. Varia conforme muitas condições. Isso é um princípio, ou esses são princípios. Eles são mais gerais, mais subjetivos e muitas vezes servem de referência para você interpretar alguma regra. Beleza, agora você já sabe o que são princípios e nós vamos começar a estudar os princípios, porque o objetivo dessa nossa aula aqui é estudar especificamente os princípios administrativos. Então o nosso número 2 aqui, eu já vou colocar um comando para vocês que ele é assustador. Pessoal, quando você compara regras, existe uma hierarquia bem definida entre as regras. Imagina o seguinte, a Constituição Federal diz que é X e uma lei diz que é Y. Você, mesmo não conhecendo muito de direito, ou se você já conhecer muito, desculpa, mas mesmo que você não conheça muito, você já sabe que a Constituição está acima da lei. Então, se a Constituição diz que é X e a lei diz que é Y, prevalece a Constituição Federal, certo? Agora, quando nós comparamos princípios, não existe muito bem essa regra. Por quê? Porque não há
hierarquia entre princípios. Professor, não existe hierarquia entre os princípios? Não. Não existe hierarquia entre princípios. Professor, então se houver conflito entre dois princípios, como que eu vou saber qual que deve prevalecer? Isso depende de cada caso. Não existe uma única solução para isso. Ora pode prevalecer um princípio, ora pode prevalecer outro. Não existe hierarquia. Ah, professor, mas se o princípio está na Constituição Federal e o outro princípio está na lei, não vale o que está na Constituição? Por incrível que pareça, pasmem, não. Porque, a bem da verdade, os princípios, eles estão no ordenamento jurídico como um todo. Porque você tem princípios expressos e implícitos que daqui a pouco eu vou explicar o que é. Então não dá para você ficar dizendo que esse princípio está na Constituição e esse não está. Porque os princípios estão impregnados no ordenamento jurídico. Então, não existe hierarquia entre os princípios. O que existe é análise caso a caso, para verificar, naquele caso, qual o princípio que vai prevalecer em detrimento do outro. Isso é importante. Tá, professor, então se não há hierarquia, eu estou diante de um conflito entre dois princípios. Como é que eu vou fazer para resolver esse conflito? Existe um princípio de interpretação chamado de ponderação. Ponderação é simplesmente você analisar o caso e avaliar qual que deve prevalecer. Isso nós chamamos de ponderação. O fundamento dessa ponderação é a aplicação de um princípio também, que é o chamado princípio da proporcionalidade. Tá? Isso aqui é bem raro de cair em questão de concurso público, mas eu já estou trazendo aqui para vocês, para você ter como referência se no futuro você precisar dessa informação. Agora você já tem a base sobre o que são princípios, sobre as regras sobre interpretação e ponderação dos princípios, e agora nós vamos começar a trazer duas categorias de princípios para você começar a estudar. Pessoal, quando nós estudamos os princípios, digamos assim, a classificação que de fato é relevante para a questão de concurso público é a que diferencia os princípios entre princípios expressos e princípios implícitos. Tá? Professor, o que são princípios expressos e princípios implícitos? Pessoal, simplesmente o seguinte, tá? Vou aparecer aqui no cantinho. Princípio expresso, ele tem o seu nome dentro de determinado texto, dentro de determinada norma. A lei chama ele de princípio e dá um nome para ele. Faz um favor pra gente, tá? Pega o artigo 37 da Constituição Federal. Se você não tiver ele, eu coloquei ele aqui em cima. Olha o que a Constituição Federal está falando. A Constituição Federal, ela coloca 5 princípios. Ela chama eles de princípios, e dá o nome: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, esses 5 princípios, quando eu considero a Constituição Federal, eles são expressos. Mas são expressos onde? Na Constituição Federal. Você deu o nome e chamou ele de princípio. Existem outros cantos da Constituição Federal em que ela também prevê outros princípios, mas ela não chama eles de princípio, ou seja, ela não dá esse nome ou não chama de princípio. Esse princípio nós vamos falar que é um princípio implícito. Por exemplo, lá no artigo 5º da Constituição Federal, tem um comando que diz o seguinte: que a administração pública, né, que ninguém poderá ser privado dos seus direitos, etc. e tal, sem que se observe o devido processo legal. Ele não fala o princípio do devido processo legal. Ele fala observar o devido processo legal. Isso é um princípio. Tem outro comando que fala você tem que observar o contraditório e a ampla defesa. E a doutrina chama isso de princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, o expresso, ele é chamado de princípio, ele aparece textualmente na norma. O implícito, ou ele é da doutrina, ou ele é da jurisprudência. Eu vou até colocar aqui para você poder anotar. O implícito, ou ele vem da jurisprudência, ou ele vem da doutrina, ou
ele vem de outros princípios e etc. Isso é o que nós vamos chamar de princípios implícitos, tá? E outro ponto, quando nós falamos de princípio expresso, isso pode variar conforme cada norma. Por exemplo, lá na lei de licitações, a lei 14.133, no artigo 5º, tem 22 princípios. Lá são os princípios expressos na lei de licitações. Se você for na lei de processo administrativo, tem lá também um artigo que fala de princípios do processo administrativo. São princípios expressos na lei de processo administrativo. E quando nós vamos do artigo 37 da Constituição Federal, você tem 5 princípios. São princípios expressos na Constituição Federal. Então, ser expresso depende de qual regra que você está tratando. Mas deixa eu só contar uma coisa para vocês. Genericamente, se a questão não falar, ó, expresso onde, se ela não definir, considera que ela está tratando da Constituição Federal. Tá lá assim, ó, é um princípio expresso? Pensa na Constituição. A não ser que ela fala, é um princípio expresso na lei X. É um princípio expresso na lei Y. Aí você vai considerar a lei X, a lei Y. Mas normalmente as questões de prova, quando vão comparar o expresso com o implícito, estão comparando a Constituição Federal na maior parte das vezes. Pessoal, bem tranquilo isso aqui. Então agora eu vou trazer aqui para vocês uma lista dos princípios considerando a Constituição Federal. Quando eu falo princípio expresso, eu estou falando expresso na Constituição Federal. Quais são os princípios expressos na Constituição Federal? O LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o mnemônico mais famoso do mundo dos concursos. E aí, nós temos os princípios implícitos. Implícitos também considerando a Constituição Federal como referência. Nós temos a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Esses dois, inclusive, nós já estudamos ao longo dessa aula, tanto a supremacia quanto a indisponibilidade. Temos o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, que nós vamos estudar daqui a pouco. O princípio da tutela, da autotutela, da especialidade, da motivação, da continuidade do serviço público, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica e vários outros. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem concurseiro que é prático. Concurseiro que é prático, ele vai lá, pega o assunto, estuda o assunto, acerta a questão de prova e comemora a sua aprovação. Tem um concurseiro que não é prático, que ele quer arrumar macete para tudo, ao invés de às vezes ir pelo caminho mais fácil, que é simplesmente decorar e entender o negócio. E aí eu já vi esses dias aí um povo tentando fazer mnemônico para decorar princípio implícito. Cara, não adianta fazer mnemônico para decorar princípio implícito, porque não existe um rol taxativo de princípios implícitos. Princípio implícito, nesse momento em que você está estudando para concurso, deve ter alguém em algum canto fazendo um doutorado, uma tese e tal, e o cara está desenvolvendo um novo princípio. Então o princípio surge o tempo todo em todo lugar. Não adianta você querer decorar a lista de princípios implícitos. Você tem que saber quais são os expressos. Isso é importante. Agora os implícitos, você tem que entender o significado. O que é supremacia, o que é indisponibilidade, o que é razoabilidade e proporcionalidade, o que é tutela, o que é autotutela, é isso que você tem que saber. E não ficar decorando lista de princípio, que isso não vai resolver nada na sua vida. Vamos avançar mais um pouquinho agora então, e vamos resolver essa questão que vai dizer pra gente o seguinte. Embora não estejam previstos expressamente na Constituição vigente os princípios da indisponibilidade, da razoabilidade e da segurança jurídica. Opa, calma aí. Deixa eu só ver aqui, vamos resolver essa questão por partes. Essa questão fala assim, ó, não são expressos na Constituição Federal. E aí a questão enumera pra gente 3 princípios. Ela cita o princípio da indisponibilidade, ela cita o princípio da razoabilidade e ela cita o princípio da segurança jurídica. Pergunto para vocês, algum desses princípios aqui está expressamente na Constituição Federal? Indisponibilidade não está, razoabilidade não está, segurança jurídica não está. Então, de fato, eles não são expressos na Constituição Federal. O que é expresso é o LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O resto é implícito. Todos os demais na Constituição Federal são implícitos. Devem orientar. Aí aqui um monte de gente pergunta, professor, mas é orientar? Orientar, informar. Tudo isso são expressões para dizer para que serve um princípio. O princípio orienta, o princípio
conduz, o princípio informa a atuação da administração pública. Essa que é a ideia dos nossos princípios, conforme nós estudamos dentro do direito administrativo. Então, realmente, esses princípios da indisponibilidade, da razoabilidade e da segurança orientam a atuação da administração pública e, com isso, essa questão está devidamente correta. Então, com isso, esse quesito está devidamente correto. Realmente, esses princípios orientam a atuação da administração pública e não estão expressamente na Constituição Federal. Próxima questão. Conforme o regime jurídico administrativo, apesar de assegurar a supremacia do interesse público sobre o privado, à administração é vedado ter privilégios não concedidos a particulares. Pessoal, o princípio da supremacia trata do quê? De privilégios. Trata de prerrogativas que a administração pública possui. Então é óbvio que o princípio permite que a administração tenha privilégios, prerrogativas especiais. Então por isso que esse quesito está errado. O que a administração não pode é violar direitos, garantias individuais, aquela coisa toda. Então por isso essa questão está errada e agora nós já podemos avançar. Galerinha, até aqui eu comecei a explicar para vocês o que são princípios. E agora eu vou entrar nos princípios constitucionais expressos. Vou avançar um pouquinho e vou trazer para vocês o artigo 37 da Constituição Federal. O artigo 37 da Constituição Federal fala para a gente o seguinte: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Esse é o caput do artigo 37 da Constituição Federal. Esse dispositivo traz então pra gente o mnemônico mais famoso do mundo dos concursos públicos, o LIMP. Eu desconheço um mnemônico tão importante e tão efetivo quanto o nosso LIMP, tá? Então esses aqui são os nossos princípios constitucionais expressos. Para analisar o nosso LIMP, eu preciso mostrar primeiro um básico para vocês, tá? E esse básico que eu vou trazer aqui é o seu alcance. Segundo a Constituição Federal, o LIMP se aplica ao âmbito da administração pública direta. Nós vamos ter uma aula só para falar de organização administrativa. Mas o que é a administração direta? A administração direta é aquela administração que está ligada diretamente às pessoas políticas, tipo a estrutura do Poder Executivo, os ministérios, a Câmara, o Senado. Isso é a administração direta. E também se aplica à administração pública indireta. Por exemplo, o INSS é uma autarquia, faz parte da administração indireta. Só para acrescentar aqui para vocês, então, quais são as entidades da administração indireta, nós temos as autarquias, como o INSS, por exemplo, temos as fundações públicas, as empresas públicas e também as sociedades de economia mista. Aqui é importante porque qual que é a pegadinha que vem em questão de concurso? Tem muita pegadinha de concurso que vai falar pra gente assim, ó, empresa pública e sociedade de economia mista, como é entidade de direito privado, não segue os princípios constitucionais expressos. Falso. Não importa se ela é de direito público ou ela é de direito privado, a entidade segue os princípios constitucionais expressos. Se você ainda não está entendendo o que é entidade de direito público e entidade de direito privado, não se preocupa. Daqui a pouco, ao longo das nossas aulas, nós vamos estudar organização administrativa. Vai ter uma aula só para falar disso. Por enquanto, só entenda. Autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, que fazem parte da administração indireta, todas elas estão sujeitas ao LIMP. Outro ponto, o nosso LIMP alcança todos os poderes. Alcança todos os poderes. Então, por exemplo, como é que vem a questão de concurso público? A questão de concurso público vem lá e fala, o LIMP se aplica somente ao poder executivo. Não, se aplica também ao legislativo e se aplica também ao poder judiciário. Executivo, legislativo, judiciário e também até aqueles órgãos que possuem autonomia própria, tipo o Ministério Público, o Tribunal de Contas, todos eles estão sujeitos ao LIMP. E para fechar, o LIMP, ele se aplica também a todos os entes da federação. Então nós podemos dizer que o LIMP vale para a União, vale para os estados,
vale para o Distrito Federal e também vale para os municípios. Então, esse aqui é o alcance dos nossos princípios constitucionais expressos. Gente, vocês não têm ideia o quanto que isso aqui vai facilitar para você acertar muitas questões de concurso público. Deixa eu avançar aqui e vamos trazer a primeira questão desse bloco. Os princípios que norteiam a administração pública, expressamente previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, são os princípios da, e aí você vai lembrar, LIMP, tá? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse aqui é o nosso gabarito e com isso nós fechamos essa questão. Questãozinha assim bem ruinzinha, né? O avaliador deveria ter vergonha de elaborar uma questão dessa para um concurso público. Mas tudo bem, tá aqui. Aí vamos analisar as erradas, ó. Proporcionalidade fica de fora, probidade, eficácia não estão aqui, segurança jurídica não, razoabilidade, proporcionalidade não. Com isso, gabarito letra D nessa questão bem tranquilinha. Próxima questão. O princípio da legalidade se aplica apenas ao Poder Executivo Federal. Tem dois erros, tá? Primeiro, que não é só o Executivo, são todos os poderes. Segundo, que não é só o federal, são todos os entes também, tá? Então se aplica à União, aos estados, ao DF e aos municípios. Portanto, a questão está erradíssima. E com isso nós fechamos esse bloco e vamos entrar agora no primeiro dos princípios constitucionais expressos, que é o nosso princípio da legalidade. Roda a vinheta e já voltamos para continuar.